Você quer alcançar suas metas, mas continua esperando o dia perfeito, a motivação certa, o momento ideal. E se eu te dissesse que esse momento nunca vai chegar? A verdade é dura. Se você não aprender a se forçar a agir, vai continuar exatamente onde está, vendo outras pessoas conquistarem o que você quer enquanto sua vida passa. E sabe o pior? Você sabe disso. Sabe que precisa mudar, que precisa fazer, mas algo sempre te puxa de volta. Hoje, vamos acabar com isso. Hoje, você vai descobrir o segredo por trás dos ensinamentos de um dos maiores mestres da realização pessoal, Napoleon Hill. E se você realmente aplicar o que está neste vídeo, pode ser que olhe para trás daqui a alguns meses e perceba: aquele vídeo mudou a minha vida, mas só se você ficar até o final. Está preparado para se forçar a agir de verdade? Então já curta esse vídeo agora. Você já parou para pensar por que algumas ideias atravessam gerações e continuam influenciando pessoas no mundo inteiro? Napoleon Hill é um desses nomes que parecem atravessar o tempo com uma mensagem que nunca envelhece. Ele não era apenas um escritor motivacional. Ele foi um pesquisador incansável, obcecado por entender o que fazia certas pessoas alcançarem o sucesso enquanto outras ficavam pelo caminho. Hill entrevistou mais de 500 milionários e grandes líderes de sua época, incluindo nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. O resultado dessa jornada foi o clássico Pense e Enriqueça, um dos livros mais lidos da história sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade de sucesso. Mas o que torna Napoleon Hill tão relevante até hoje, mais de 80 anos após a publicação de sua obra mais famosa? A resposta está na essência do que ele ensina: ação. Para Hill, pensar positivo é só o começo. Ter grandes sonhos também é só um pedaço do caminho. O que separa os que vencem dos que desistem é a capacidade de transformar desejo em movimento. Em outras palavras, quem não age, não alcança. Essa visão vai direto ao ponto e incomoda, porque tira qualquer desculpa da mesa. Não importa onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou quem te apoia. O que importa é o que você faz com o que tem. O mais interessante é que Hill não propunha uma fórmula mágica, nem prometia sucesso instantâneo. O que ele oferecia era clareza. Ele identificava padrões de comportamento entre os bem-sucedidos e mostrava, com uma lógica quase científica, como qualquer pessoa poderia seguir os mesmos passos. E é exatamente por isso que seus princípios continuam funcionando em pleno século XXI. Em um mundo onde distrações estão por todos os lados, onde as pessoas vivem dizendo: depois eu faço, quando der tempo eu começo, Hill surge como uma voz firme que diz: faça agora. Força de vontade não se espera, se constrói. Motivação não vem do céu, vem da prática diária de agir mesmo quando você não quer. Talvez você esteja assistindo esse vídeo num momento em que sente que sua vida está parada, que os dias passam e nada muda. E talvez você ache que precisa de mais motivação, de mais clareza, de mais energia. Mas Hill te diria que o que você precisa mesmo é dar o primeiro passo. E depois do primeiro, o segundo. E depois o terceiro. Porque é assim que o sucesso se constrói. Passo a passo, ação após ação. A mente humana tem um poder gigantesco, mas ela precisa ser comandada. Se você deixar, ela vai escolher o caminho mais confortável. E quase sempre, esse é o caminho da estagnação. Ao estudar a fundo a vida e as ideias de Napoleon Hill, fica claro que sua maior contribuição não foi ensinar a pensar positivamente, mas sim ensinar a agir estrategicamente. Ele nos convida a tomar controle do próprio destino, não com palavras bonitas, mas com hábitos reais, com decisões práticas, com disciplina mental. E é isso que a maioria ignora.
preferem esperar sentir-se prontos do que forçar o próprio corpo a levantar e fazer o que precisa ser feito. Mas Hill já dizia: ação é a medida real da inteligência. Quem entende isso já começa a se destacar da maioria. Se existe um conceito que sintetiza toda a filosofia de Napoleon Hill, esse conceito é o Yuxian. Ação com propósito, com foco, com intensidade. Hill acreditava que ideias, por si só, não mudam a vida de ninguém. O que transforma a realidade é a execução. E ele foi muito claro quanto a isso. Não importa o quanto você saiba, o que realmente conta é o que você faz com o que sabe. Parece simples, mas é justamente aí que a maioria tropeça. Vivemos em uma era em que o conhecimento está à disposição de todos, mas são poucos os que realmente colocam esse conhecimento em prática. A verdade é que pensar é confortável, planejar dá uma sensação de controle, mas agir exige coragem. E é exatamente por isso que agir muda tudo. Para Hill, a ação é o elo entre o pensamento e o resultado. Você pode visualizar, mentalizar, repetir afirmações positivas o dia inteiro. Mas se não houver movimento, nada acontece. É como ficar no volante de um carro parado, sonhando com a estrada, imaginando a chegada, sem nunca ligar o motor. E sabe o que acontece com quem não liga o motor? Vê os outros passarem e começa a inventar desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu ainda não estou preparado. Hill enxergava essas frases como autossabotagem disfarçada. E ele dizia: quem espera as condições ideais nunca sai do lugar. Porque a ação não depende das condições externas. Ela nasce da decisão interna. Esse pensamento revolucionou a maneira como muita gente passou a ver o sucesso. Antes de Hill, era comum associar sucesso à sorte, à genialidade inata ou a conexões especiais. Ele provou que não, que o sucesso é, acima de tudo, uma construção. E essa construção começa quando você decide agir mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo com medo. Hill defendia que o simples ato de começar já gera uma mudança psicológica. Quando você se move, seu cérebro começa a enxergar possibilidades que estavam invisíveis enquanto você estava parado. Ou seja, o movimento gera clareza, e não o contrário. A ação cria caminho. Outro ponto fascinante é que Hill não via a ação como um momento isolado, mas como um estilo de vida, uma postura mental, uma resposta automática à dúvida. Sabe quando você se pergunta: será que eu devo fazer isso agora? Para ele, a resposta padrão deveria ser sim. Porque quanto mais você alimenta a dúvida, mais você se afasta da sua meta. Ele dizia que a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso. E que agir, mesmo que de forma imperfeita, é 1000 vezes melhor do que esperar pela perfeição. Isso é poderoso, porque muda o seu critério de sucesso. Deixa de ser sobre acertar sempre e passa a ser sobre avançar sempre. E isso nos leva a um detalhe pouco notado, mas essencial: o impacto emocional da ação. Quando você age, você não apenas muda o ambiente ao seu redor, você muda a maneira como se vê. Você se sente mais capaz, mais forte, mais no controle. E isso vira um ciclo virtuoso. Quanto mais você age, mais você acredita em si mesmo. E quanto mais acredita, mais age. Hill entendia isso como um efeito dominó interno. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você derruba a primeira peça, o resto segue com mais facilidade. E a cada passo, a sua confiança se solidifica. Por isso ele sempre insistia: pense sim, mas pense para agir. Reflita, planeje, visualize, mas não fique preso aí. A mente foi feita para criar possibilidades, mas os pés foram feitos para seguir em frente. E é só quando esses dois trabalham juntos que a verdadeira transformação acontece. A filosofia de Hill
É simples, mas profunda. Se você quer mudar sua vida, mude o que você faz diariamente. E tudo começa por uma decisão: agir agora. Porque o que você deixa para depois, quase sempre, você nunca faz. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo o que precisa ser feito, você simplesmente não faz. Por que é tão mais fácil adiar, inventar desculpas, se distrair com qualquer outra coisa, do que simplesmente sentar e agir? A resposta para isso vai muito além de preguiça. E Napoleon Hill entendeu isso como poucos. Ele sabia que a procrastinação é, na verdade, uma armadilha mental. Não é falta de capacidade, é excesso de medo. Medo de errar, de ser julgado, de fracassar. E é por isso que, muitas vezes, sua mente vai preferir que você fique parado, confortável, evitando qualquer situação que exija exposição ou risco. Mas aqui está a chave. O conforto imediato cobra um preço muito alto lá na frente. Hill identificou que as raízes da procrastinação estão ligadas a padrões inconscientes. Ele falava sobre a importância de dominar o eu interior, aquela voz silenciosa que diz: relaxa, amanhã você faz. Essa voz é sorrateira, sedutora, cheia de justificativas que parecem racionais, mas que te mantém preso no mesmo lugar. E quanto mais você cede a ela, mais fraco você se torna diante das suas metas. Por isso, Hill propunha um exercício poderoso. Observe seus próprios pensamentos. Sempre que surgir aquela vontade de adiar algo, pare e pergunte a si mesmo: essa decisão me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Só essa pergunta já é capaz de cortar a inércia e colocar sua mente em modo de ação. Outra coisa que Hill enfatizava era o papel do medo na paralisia. Ele identificou 6 medos principais que sabotam o ser humano: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Pode parecer distante, mas pense bem. Quantas vezes você não começou algo por medo de parecer ridículo? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de falhar? Esses medos operam de forma sutil, mas constante. E é justamente por isso que o autoconhecimento se torna uma arma poderosa. Quando você reconhece que está sendo controlado por um medo, você já começa a recuperar o controle da sua vida. A procrastinação também está fortemente ligada à ausência de clareza. Hill dizia que quando a mente não tem um alvo definido, ela se perde, e o que está confuso não gera ação. É por isso que tantas pessoas vivem dizendo que vão fazer algo, mas nunca fazem. Elas não sabem exatamente o que querem, nem por que aquilo é importante. Então, qualquer tarefa parece pesada, qualquer esforço parece inútil. A clareza é um combustível. Quando você tem um objetivo claro, específico, com um motivo forte por trás, a procrastinação perde força. Hill chamava isso de propósito definido. E, segundo ele, era o ponto de partida para qualquer conquista real. Mas há ainda outro elemento que alimenta a procrastinação: o perfeccionismo. Muita gente adia porque quer fazer tudo perfeito. Hill dizia que o perfeccionismo é só mais uma forma disfarçada de medo. Quem espera o momento ideal, a condição perfeita, acaba se tornando especialista em não começar. E ele era enfático: não espere. O momento nunca será ideal. Comece com o que você tem, onde você está, com o que você sabe. A excelência não nasce da espera, nasce da prática. E isso só é possível quando você age, mesmo imperfeito. Imagine agora que você está diante de uma porta. Atrás dela está tudo o que você deseja: seus sonhos, seus projetos, a vida que você imaginou. Mas essa porta só se abre quando você dá um passo, um único passo. Hill diria: não pense demais, apenas empurre a porta. O que está te bloqueando não é a falta de tempo, nem a falta de talento. É a ilusão de que você precisa se sentir pronto.
mas a verdade é que você só se sente pronto depois que começa. E esse é o segredo para vencer a procrastinação. Não lutar contra ela, mas sim enfraquecê-la com ação constante, com pequenas vitórias diárias. Porque no fim, a sua mente aprende com o que você faz, não com o que você promete fazer. Agora vamos direto ao ponto que mais incomoda e, ao mesmo tempo, mais transforma: obrigar-se a agir mesmo sem vontade. Parece brutal, e de certa forma é. Napoleon Hill não tinha paciência para rodeios. Ele sabia que o maior bloqueio entre uma pessoa e seus sonhos não está lá fora, mas sim dentro da cabeça dela. Por isso, seu método é tão direto quanto eficaz. Force-se a agir, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem acreditar que vai dar certo. Porque, como ele próprio dizia, o hábito de agir se constrói na marra, no desconforto, na decisão firme de fazer o que precisa ser feito antes de sentir vontade. E quando você entende isso, você percebe que a motivação não é a faísca inicial. É o fogo que nasce da fricção entre a decisão e o esforço. Hill chamava isso de autodisciplina emocional. Ele sabia que esperar pela inspiração era o mesmo que aceitar viver à mercê das circunstâncias. Por isso, ele ensinava que, ao invés de depender da emoção, você deve treinar sua mente para obedecer sua vontade racional. É como treinar um músculo. No começo dói, parece forçado. Tudo em você vai querer parar. Mas depois de um tempo, agir se torna natural. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E é nesse ponto que começa a verdadeira mudança de vida. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já prometeu que ia começar na segunda-feira? Quantas vezes você disse que só precisava de um empurrão, de um sinal, de um incentivo? Hill não acreditava nesses gatilhos externos. Ele dizia que quem depende de motivação externa está sempre vulnerável. Por isso, seu método é quase um grito de guerra. Haja agora, faça agora, mexa-se agora. E mesmo que pareça impossível no começo, esse ato de se obrigar a agir cria um impacto poderoso dentro de você. Porque toda vez que você se move contra a própria resistência interna, você vence uma batalha invisível, e cada vitória dessas te aproxima do seu objetivo. Uma técnica que Hill defendia com força era a do compromisso com o próprio plano. Segundo ele, o simples ato de escrever o que você precisa fazer e se comprometer em realizar aquilo, custe o que custar, já transforma completamente a maneira como você encara suas tarefas. Isso porque o cérebro passa a enxergar aquele compromisso como algo real, inegociável, uma missão. E quanto mais você repete esse ciclo, decidir, escrever, agir, mais o hábito de ação se instala no seu sistema nervoso. Sim, no seu corpo mesmo, porque o hábito é físico, é químico, é mental. E tem mais. Hill também nos alertava para os perigos do pensamento excessivo. Ele dizia que análise demais leva à paralisia. Ou seja, se você ficar tempo demais pensando como agir, quando agir, se vai dar certo, provavelmente não vai agir nunca. Por isso ele recomendava: tenha um plano, ainda que imperfeito, e comece. Melhore no caminho. A ação é o verdadeiro laboratório da vida. É nela que você aprende, ajusta, corrige. Mas sem ação não há experiência, e sem experiência não há evolução. E veja bem, isso não é apenas uma frase bonita, é um princípio de vida testado e comprovado. Se você observar qualquer pessoa que realizou algo grandioso, vai perceber um padrão. Todas elas agiram antes de se sentirem preparadas. Todas enfrentaram momentos de dúvida, cansaço, vontade de desistir. Mas agiram mesmo assim. E é esse mesmo assim que diferencia quem chega lá de quem apenas sonha. Napoleon Hill entendia isso como uma verdade universal. Para ele, o sucesso não era questão de sorte nem de talento.
Era questão de postura mental diante da inércia. Você vai se render à preguiça ou vai se impor movimento? Porque no fim, a grande pergunta que Hill nos faz é: o que você vai fazer quando não estiver com vontade de fazer nada? E a resposta a essa pergunta define o seu destino. Ele acreditava que quem aprende a agir no desconforto desenvolve um poder quase inabalável. Um poder que não depende do mundo estar favorável, porque vem de dentro. E quando esse poder acorda em você, não existe mais meta impossível, só etapas a serem vencidas uma a uma. Você já teve uma daquelas ideias incríveis que te deixaram animado só de imaginar o que poderia acontecer se colocasse em prática? A maioria das pessoas já teve. O problema é que, para a maioria, a ideia nunca passa disso. Uma imagem bonita na cabeça. E aqui está a diferença que Napoleon Hill nos ensina com maestria. Pensamento sem ação é só imaginação. Para que um pensamento se torne realidade, ele precisa de uma ponte. E essa ponte é construída com intenção, disciplina e, acima de tudo, movimento. Hill acreditava que toda transformação começa na mente, mas só se concretiza no mundo físico quando a ideia vira comportamento. E isso, por mais simples que pareça, exige um nível de consciência que poucas pessoas desenvolvem. Hill chamava essa ponte de transmutação do pensamento em ação. É como pegar uma faísca e transformá-la em fogo. E o primeiro passo, segundo ele, é definir com exatidão o que se quer. Não em termos vagos como quero ser feliz ou quero ter sucesso, mas em frases concretas, mensuráveis, específicas, porque a mente trabalha melhor com imagens claras. Quando você diz a si mesmo, quero ganhar X valor até tal data, fazendo híbridos, o cérebro entende aquilo como um comando. E a partir daí, ele começa a organizar seus recursos mentais para buscar caminhos, conexões e comportamentos que tornem isso possível. Depois, vem o segundo passo. Repetir esse pensamento todos os dias, como uma declaração. Isso pode parecer bobo à primeira vista, mas Hill mostrava, com base em experiências reais, que a repetição do pensamento focado reprograma o subconsciente. E quando o subconsciente está alinhado com seu desejo, suas ações começam a se ajustar automaticamente. É como se você passasse a agir de forma quase instintiva em direção ao seu objetivo. Claro, isso não substitui o esforço, mas potencializa sua direção. Você para de andar em círculos e começa a caminhar em linha reta rumo ao que quer. Mas talvez o aspecto mais poderoso desse processo esteja no seguinte princípio: agir como se já fosse real. Hill dizia que você deve se comportar hoje como a pessoa que já conquistou aquilo que deseja. Isso não é fingimento, é treino mental. Quando você age como alguém confiante, produtivo, disciplinado, mesmo que não se sinta assim no início, seu cérebro começa a aceitar essa nova identidade. E identidade é destino. Porque ninguém sustenta hábitos que contradizem a imagem que tem de si mesmo. Se você pensa como um vencedor e age como um vencedor, cedo ou tarde, os resultados vêm. E claro, isso exige vigilância diária. A mente é como um jardim. Se você não planta algo intencionalmente, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da preguiça tomam conta. Por isso Hill insistia tanto em rituais mentais diários, ler seus objetivos em voz alta, visualizar sua meta alcançada, afirmar suas capacidades. Parece pouco, mas são esses pequenos rituais que moldam a estrutura interna que sustenta grandes conquistas. Porque antes de alcançar algo fora, você precisa se tornar alguém capaz de sustentar aquilo por dentro. Se tudo isso está fazendo sentido para você até aqui, aproveita agora e clica no botão de curtir. Isso mostra que o conteúdo está te ajudando e também ajuda a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você,
estão em busca de mudança real. E não se esquece, quando você interage, você também afirma para si mesmo que está comprometido com a sua evolução. É mais um pequeno gesto que reforça o hábito da ação. E se você já está aqui, já passou da hora de agir, não acha? Hill nos lembra o tempo todo que viver uma vida extraordinária não é um dom, é uma decisão. E essa decisão começa na mente, mas precisa descer para os músculos. Você pensa, você sente, você faz. É assim que a transformação acontece. E se você seguir esse fluxo com consistência, o que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive no modo automático, acordando, trabalhando, se distraindo e repetindo tudo no dia seguinte? Agora pare e pense, onde isso vai dar? Napoleon Hill dizia que quem vive sem metas claras está condenado a trabalhar a vida inteira ajudando a realizar os sonhos de quem tem. Forte, né? Mas é real. Ele ensinava que o sucesso começa com um propósito definido, um alvo concreto, um destino mental para onde você direciona todas as suas ações. E mais do que isso, ele acreditava que a clareza do objetivo era responsável por acionar uma força interna capaz de mover montanhas. Hill chamava isso de o princípio da definição de objetivo. Para ele, nada era mais importante do que saber exatamente o que você quer da vida. E isso envolve detalhes. Ele dizia: não basta querer ganhar mais dinheiro. Você precisa saber quanto, até quando, fazendo o quê, por quê e como isso vai mudar sua vida. Esse nível de especificidade obriga o seu cérebro a sair da zona de conforto e começar a buscar soluções reais. E a mágica acontece quando você repete isso todos os dias, até que esse objetivo se torne parte da sua identidade. Quando isso acontece, você deixa de ser alguém que tem um sonho e passa a ser alguém que vive esse sonho por antecipação. E tem mais. Hill observou que as pessoas de sucesso não só tinham metas claras, mas também sabiam o que estavam dispostas a dar em troca. Isso mesmo, toda conquista tem um preço. Pode ser tempo, esforço, dedicação, sacrifícios temporários. Mas a diferença é que quem tem um objetivo claro aceita pagar esse preço, enquanto quem não tem inventa desculpas. Por isso, ele orientava que, junto com sua meta, você escrevesse qual esforço está disposto a fazer para conquistá-la. Isso te coloca no controle. Porque a verdade é que você não tem como controlar o resultado, mas pode controlar o seu comprometimento com o processo. Vamos a um exemplo prático. Digamos que sua meta seja alcançar a liberdade financeira. Ótimo! Mas o que exatamente isso significa para você? É ganhar X mil por mês? É quitar dívidas? É poder trabalhar de onde quiser? Você precisa definir isso em termos objetivos. E aí, você pergunta a si mesmo: o que estou disposto a fazer para chegar lá? Estudar? Investir? Trabalhar horas a mais? Mudar meus hábitos? Esse tipo de clareza te tira da confusão mental e te coloca numa posição de comando. E o mais incrível é que quando você se compromete com esse nível de definição, oportunidades começam a surgir como se o universo estivesse respondendo à sua decisão. Hill também nos alertava para outro ponto essencial. Metas vagas geram resultados fracos. Se você disser, quero ser feliz, seu cérebro não sabe o que fazer com essa informação. Mas se você disser, quero passar mais tempo com minha família aos fins de semana, porque isso me traz paz e conexão, aí sim, sua mente começa a construir estratégias para isso acontecer. Quanto mais específica for a sua meta, mais chances você tem de alcançá-la. E mais motivado você se sentirá para agir, porque terá um motivo real e emocional por trás daquela meta. Isso cria um ciclo positivo de ação e recompensa que reforça o seu progresso a cada dia. E agora, quero te propor um exercício simples, mas poderoso.
comente aqui embaixo a palavra clareza. Isso vai servir como um compromisso público de que você vai começar a definir seus objetivos com mais precisão a partir de hoje. E mais, vai mostrar que você está comprometido em aplicar os ensinamentos de Hill na sua vida, não só assistir e esquecer depois. Lembre-se, cada pequena ação conta. Até mesmo escrever uma palavra nos comentários pode reforçar a sua identidade de alguém que age com propósito. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já está muito além da maioria. Poucas pessoas têm a coragem de olhar para suas metas com honestidade e se comprometer com elas de verdade. Mas você está fazendo isso agora. E é esse tipo de atitude que transforma sonhos em resultados. Continue assim, definindo metas específicas, medindo o progresso e mantendo o foco. Porque quando você sabe exatamente onde quer chegar, fica muito mais difícil se perder no caminho. Existe uma verdade incômoda que muita gente evita encarar. Talento não é o que determina o sucesso. Motivação também não. O que realmente separa os que realizam dos que só sonham é a disciplina. E Napoleon Hill, mesmo sem usar palavras da moda, deixava isso muito claro em seus ensinamentos. Ele via a disciplina como um poder silencioso, quase invisível, mas absolutamente determinante. Porque é ela que te faz continuar quando o entusiasmo vai embora. É ela que te mantém no caminho quando ninguém está te olhando. E é ela que transforma ações isoladas em resultados concretos. Quem entende isso, entende como criar progresso real, todos os dias. Hill falava que o sucesso é uma questão de hábito, não de explosão. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, mudanças instantâneas, revoluções de um dia para o outro. Mas ele sabia que a verdadeira transformação acontece no detalhe repetido. Acordar um pouco mais cedo todos os dias, ler uma página a mais, planejar a semana com clareza, tomar uma ação mesmo que mínima. Esses comportamentos parecem pequenos demais para fazer diferença no curto prazo, mas acumulados ao longo de semanas, meses e anos, constroem uma estrutura interna impossível de quebrar. É por isso que ele dizia: a disciplina é o alicerce sobre o qual se ergue qualquer realização duradoura. E aqui está o ponto que muita gente não percebe. A disciplina diária não é sobre força bruta, mas sobre consistência inteligente. Hill ensinava que você não precisa fazer tudo de uma vez, nem transformar sua vida inteira em um único dia. Você só precisa criar pequenos compromissos inegociáveis com você mesmo. Começar o dia com uma afirmação positiva. Cumprir o plano de ação que você escreveu. Revisar seus objetivos. Estudar algo que te aproxime da sua meta. São ações que cabem na rotina, que não dependem de motivação e que geram, dia após dia, um novo padrão de comportamento. Hill também mostrava que a disciplina está diretamente ligada ao autocontrole. Ele dizia que quem não domina a si mesmo será dominado por tudo que o cerca, pelas distrações, pelas opiniões dos outros, pelos impulsos passageiros. Por isso, ele propunha que o indivíduo treinasse a mente como se fosse um soldado, obedecendo ordens que vêm de um eu superior, e não das emoções do momento. Esse conceito pode parecer rígido, mas é libertador. Porque quando você se torna mestre de si mesmo, passa a viver com mais liberdade. Liberdade de agir, de escolher, de não depender do acaso para avançar. Outro ponto fascinante é como Hill via a disciplina como uma extensão do desejo ardente. Segundo ele, quando o desejo é forte de verdade, ele se manifesta em forma de ação contínua. E essa ação contínua, mesmo que às vezes pareça chata ou cansativa, se sustenta porque está ligada a um motivo muito maior. Hill dizia: disciplina sem propósito é tortura, mas disciplina com propósito é poder. Ou seja, se você ainda está tendo dificuldade em manter a disciplina,
Talvez o problema não seja sua força de vontade. Talvez seja que sua meta ainda não está clara ou emocionalmente forte o suficiente para te puxar adiante. E não é que ele defendia uma vida rígida, sem prazer ou espontaneidade. Pelo contrário, Hill acreditava que a disciplina bem aplicada cria espaço para mais liberdade, mais criatividade e mais controle sobre o próprio tempo. Pense assim: quando você cumpre o que prometeu para si mesmo, você se sente mais confiante. Quando organiza sua rotina, sobra mais tempo. Quando repete hábitos produtivos, os resultados aparecem sem o peso da dúvida constante. Disciplina é como um motor silencioso. Ninguém vê funcionando, mas ele é o que move o carro na direção certa, dia após dia. Então, mesmo que ninguém fale disso nas redes sociais, mesmo que não pareça glamuroso, a disciplina diária é a base de qualquer conquista sólida. Ela é a ponte entre a intenção e a realização. E como Hill bem mostrou, não se trata de um dom, se trata de uma escolha. Uma escolha que você faz a cada manhã, diante de cada decisão, mesmo que ninguém esteja te observando. Porque no fim, é nessa sequência de escolhas que o seu destino é desenhado. Agora que você já entendeu os princípios de Napoleon Hill, talvez esteja se perguntando: mas será que isso realmente funciona? Será que alguém aplicou isso e mudou de vida de verdade? A resposta é um enorme sim. E não estamos falando apenas de casos isolados. O livro Pense e Enriqueça serviu como manual de vida para algumas das pessoas mais bem-sucedidas do século XX e XXI. Hill não escreveu teorias. Ele entrevistou, estudou e conviveu com alguns dos homens mais ricos e influentes da história, como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e tantos outros. O que ele fez foi extrair os padrões mentais e comportamentais dessas pessoas e transformar isso em um sistema prático, aplicável a qualquer pessoa disposta a seguir os passos. Um dos casos mais famosos é o de Bruce Lee. Sim, o lendário artista marcial. O que pouca gente sabe é que ele utilizava os princípios de Hill diariamente. Bruce escrevia seus objetivos de forma clara, visualizava seu sucesso e se comprometia com ações diárias. Existe um bilhete que ele mesmo escreveu nos anos 60, dizendo que até 1970 ele seria o ator mais bem pago e famoso dos Estados Unidos. E isso aconteceu. Não foi coincidência. Foi planejamento, visualização e ação consistente. Bruce Lee era obsessivo com metas, autodisciplina e mentalidade vencedora, exatamente como Hill descreveu. Outro exemplo impressionante é o de Oprah Winfrey. Ela já declarou diversas vezes que Pense e Enriqueça foi um dos livros que mais impactaram sua trajetória. Vinda de uma infância marcada por pobreza extrema e abuso, Oprah desenvolveu um foco mental extraordinário, visualizando desde jovem o tipo de vida que queria viver. E mais importante, ela agia todos os dias como se esse futuro já fosse real. Mesmo quando enfrentava rejeição, racismo e portas fechadas, ela mantinha sua mente conectada com a imagem do sucesso que havia desenhado para si mesma. Isso é exatamente o que Hill ensinava. Você se torna aquilo que pensa e sente de forma intensa e contínua. E não podemos esquecer de Will Smith, que também cita Hill como uma das suas principais influências. Em diversas entrevistas, ele afirma que o poder do pensamento direcionado e da ação disciplinada foi o que moldou sua carreira. Will não esperava oportunidades, ele criava. Trabalhava duro, planejava seus passos e acreditava com tanta força em seu sucesso que parecia inevitável. Essa fé inabalável, segundo Hill, não é misticismo, é construção. É resultado de repetir tantas vezes uma ideia com tanta intensidade que ela se enraiza no subconsciente e passa a comandar suas atitudes. Além das celebridades,
há milhões de histórias anônimas. Pessoas comuns, de diferentes países, idades e contextos, que aplicaram os 13 princípios de pense e enriqueça, e viram suas vidas darem uma guinada. Gente que saiu das dívidas, montou empresas, conquistou saúde, venceu medos, reprogramou sua mente e, acima de tudo, assumiu o controle da própria trajetória. Porque esse é o verdadeiro poder do livro. Ele não promete fórmulas mágicas, mas entrega um mapa e desafia você a percorrê-lo com coragem, disciplina e ação. É importante lembrar que Hill nunca disse que seria fácil. Ele deixava claro: o caminho exige esforço, resiliência e, acima de tudo, fé. Não fé religiosa, mas fé em si mesmo, no processo, na capacidade de criar uma nova realidade através do pensamento organizado e da ação persistente. E o mais transformador é saber que, se tantas pessoas já conseguiram, você também pode. O potencial está aí dentro. Talvez o que falte seja apenas ativá-lo com as ferramentas certas. Essas histórias não são apenas inspiração. Elas são prova viva de que o sistema funciona. São lembretes de que todo grande resultado começa com uma decisão: a de assumir total responsabilidade pela própria vida. Quando você entende isso, percebe que o sucesso não está reservado a poucos escolhidos. Ele está disponível para quem estiver disposto a pagar o preço, ajustar a mentalidade e colocar os princípios em prática todos os dias. E é exatamente isso que Hill nos entrega: um manual para fazer isso acontecer. Chegamos ao final dessa jornada, e se você ficou comigo até aqui, já provou que é diferente da maioria. Você não está apenas curioso, você está comprometido. E é justamente esse tipo de atitude que transforma pensamentos em resultados. Ao longo deste vídeo, nós mergulhamos nos princípios eternos de Napoleon Hill e exploramos como cada um deles tem o poder de mudar sua vida de verdade, se forem aplicados com intenção, constância e, acima de tudo, ação. E é isso que eu quero reforçar agora. Nada do que você ouviu aqui importa se ficar apenas na teoria. O verdadeiro valor está em transformar essas ideias em comportamento. Você entendeu que a ação vence a procrastinação, que metas claras direcionam sua energia, que a disciplina diária é o segredo silencioso por trás de todo grande resultado, que pensamento sem ação é só devaneio, e que você tem sim o poder de construir uma nova versão de si mesmo. Mas isso exige decisão, exige movimento, exige que você diga a si mesmo, a partir de hoje: eu assumo o controle da minha vida, porque ninguém vai fazer isso por você. E como Hill sempre dizia, quando você se compromete de verdade, tudo começa a conspirar a favor. O mundo abre caminhos para quem já decidiu onde quer chegar. Então aqui vai o convite final, direto e reto. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento do vídeo você parou e pensou: é disso que eu preciso, então curta esse vídeo agora. Esse simples gesto mostra para mim que você está valorizando esse tipo de conteúdo. E mais importante, sinaliza para o YouTube que ele deve ser mostrado para mais pessoas que, como você, querem destravar seu potencial. Também aproveita e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, sempre direto ao ponto, com foco em ação e resultados reais. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, alguém da sua família, qualquer pessoa que você sabe que está empacada, travada, esperando a vida acontecer. Às vezes, um conteúdo como esse é exatamente o empurrão que a pessoa precisa para começar a virar o jogo. E se você tiver coragem de compartilhar, vai perceber o quanto isso reforça ainda mais o seu próprio compromisso com a transformação. Agora, quero te propor um desafio simples, direto e simbólico. Comente aqui embaixo a palavra clareza.
Escreva isso como uma forma de compromisso público, de que você não vai mais viver no automático nem deixar a vida te levar. Que a partir de hoje você vai viver com intenção, com foco, com propósito. Clareza é o primeiro passo para qualquer conquista. E só quem tem clareza consegue sustentar a disciplina, manter a ação e colher os resultados. Então escreve aí: clareza. Vamos fazer essa palavra ecoar nos comentários como um sinal de que você está pronto para o próximo nível. E se você quiser continuar avançando, o próximo vídeo já está aí na tela. É só clicar e seguir. Lá, a gente aprofunda ainda mais os caminhos que vão te levar ao resultado que você tanto busca. Cada conteúdo aqui é como uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, revela a sua nova realidade. Não perde tempo, já clica no próximo e continua nesse ritmo. A jornada não termina aqui, ela está só começando. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim. De verdade. Isso mostra o quanto você está comprometido com sua evolução. E saiba, só o fato de ter assistido até aqui já te coloca entre os poucos que realmente decidem crescer. Agora, bora transformar tudo isso em ação. A sua nova vida te espera do outro lado da sua decisão. Até o próximo vídeo.